Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, começando aqui nossa 8ª aula de missões 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Amém, graça e paz. Amém, graça e paz. Hoje é a nossa 8ª aula e semana que vem teremos mais 2 aulas e encerramos esse módulo. Tá bom, meus irmãos? Estou feliz e triste. Feliz porque estamos chegando no final de um ano, mais um módulo. Triste por quê? Porque esse assunto ele é tão maravilhoso que eu queria ter pelo menos mais uns 2 módulos para tratar com vocês. Quem sabe no futuro eu até dê um jeito de colocar mais algum, dividir missões 1 e 2, porque ainda mais nesse formato de terça e quinta, ficou muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, é o que Deus preparou para nós, tá bom? Bom, lembrando, meus irmãos, todas as aulas são gravadas para que a gente possa utilizar aqui conosco esse material e também possamos abençoar futuros alunos em EAD, ou quem sabe, abençoar irmãos espalhados aí no nosso Brasil e no mundo, que queiram aprender mais sobre esse tema, tá bom? Hoje a gente vai concluir a parte 1 do livro e vamos já sentenciar, de fato, a parte 2. Falei sentenciar, mas na realidade é eliminar a parte 2. A gente vai fazer um breve resumo da parte 2 e deixa eu até já antecipar um pouco aqui para vocês a pauta de hoje. Nós trabalhamos no fator Melquisedeque, que é a parte 1, e hoje eu só vou pincelar um pouco ainda sobre algumas porções. E depois, quando eu for entrar na parte 2, que é o fator Abraão, deixa eu só antecipar aqui, já dar um spoiler para vocês. A parte 2 desse livro nada mais é do que o material que nós estudamos, do Assim Está Escrito e da visão missionária da Bíblia. Podem ver que o título, o fator Abraão, que é o Evangelho preparado para o mundo, vai ter como base 3 capítulos: a conexão de 4.000 anos, um Messias para todos os povos e a mensagem oculta de Atos. É claro que, de uma forma diferente do que foi falado nos 2 livros, o Assim Está Escrito, e também no livro A Visão Missionária da Bíblia, mas o que nós tratamos no livro Assim Está Escrito, o que nós tratamos na visão missionária da Bíblia, na realidade, o que foi mencionado nesses 2 materiais? Nada mais, nada menos do que teologia de missões. E o que é teologia de missões, senão o fator Abraão? Vocês conseguem compreender? Deu para compreender? O fator Abraão, defendido aqui na segunda parte do livro, o Evangelho preparado para o mundo, nada mais é, nada menos é do que os 2 livros que estudamos. O Assim Está Escrito e o Visão Missionária da Bíblia. Deixa eu até pegar eles aqui, que eles estão aqui do meu lado. O que nós tratamos? Que histórias inseridas assim, em várias culturas do mundo, né? Fala de algumas culturas e torna bem interessante o assunto. Sim, claro que o autor, o Don Richardson, ele vai trabalhar numa outra perspectiva. Mas pode ver que ele vai fazer uma síntese na parte 2 do livro, a conexão de 4.000 anos. Qual é a grande conexão de 4.000 anos? Se não a história do Antigo Testamento, que começa com Abraão, a história então, o que não é a história e a conexão de 4.000 anos? É a história de Abraão, é a história do Velho Testamento, é a história de Jesus na igreja e a história do cristianismo. Há uma conexão. E o que nós estudamos aqui, no Assim Está Escrito e na visão missionária da Bíblia? Se não foi a revelação em Abraão e a revelação que Deus deu a um povo.
e que se desencadeia no Novo Testamento na pessoa de Jesus e que continua na obra com a igreja até a consumação dos séculos. Percebam que, na realidade, a segunda parte do livro foi o que nós estudamos sobre teologia de missões. E pode ver que, no capítulo 6, um Messias para todos os povos. Qual foi a grande mensagem do Velho Testamento? O Messias virá. Qual foi a grande mensagem do Novo Testamento? O Messias veio e voltará. E o último capítulo, a mensagem oculta de Atos. Ou seja, Atos dos Apóstolos começa uma obra. Inclusive, o texto que eu vou ler agora aqui com vocês, eu vou ler 4 versículos e eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta vai, claro que eu já estou antecipando aqui, mas qual é a grande mensagem oculta em Atos? Atos começa uma obra linda. Com quem? Com o Espírito Santo sendo derramado na igreja. É claro que Atos começa com o Cristo ressurreto. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo. E ele está aparecendo para os seus discípulos. Podem ver que Atos começa assim. Lucas escrevendo para o seu discípulo. E ali ele começa a mencionar o que Jesus tinha feito, realizado, e de repente Jesus aparecendo ali aos seus discípulos, sendo elevado aos céus, e logo na sequência quem? Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. E aí começa a história de Atos, que termina com a morte ali de Paulo. Mas a grande pergunta é, terminou com a morte de Paulo? Atos terminou? Essa que é a grande questão. Então, a parte 2 do livro é a síntese do que trabalhamos nesses 2 materiais, só que aqui nós fomos dando fundamentação teológica. Aqui ele vai fazer uma síntese. Claro que abordando também uma ótica, porque, irmãos, lembrem-se disso, cada mestre, cada doutor, cada teólogo sempre vai ter uma visão diferenciada. É a mesma mensagem, mas por óticas diferentes, por observações diferentes. Certa ocasião eu ouvi um pastor dizendo assim: fulano de tal pregou a mensagem, eu preguei a mesma mensagem que ele. A mensagem é igual? Sim e não. Ela é igual como estrutura, como ideias, mas ela não é igual como personalidade que transmite. E esse irmão, ele dizia o seguinte: o machado é o mesmo, mas a força que cortamos a árvore, ou a habilidade, é diferente. Então, quando nós pegamos aqui e estudamos nosso irmão Henry Cornel Goerner, ele tem um corte específico. Quando vamos por Timóteo Carricker, ele tem um corte específico. É o mesmo assunto praticamente, mas com cortes diferenciados, com habilidades diferenciadas, com o DNA deles. E assim é o Don Richardson. É claro que aqui a maneira em que ele apresenta o fator Melquisedeque e o fator Abraão é fantástico, é fascinante. É um clássico esse livro. Agora eu digo para vocês, por que nós não começamos estudando com ele e sim com esses 2? É bem simples. É bem simples. Imaginem vocês tendo aqui a primeira aula de missões com o material que nós trabalhamos nas últimas 2 aulas, os atenienses. As revelações de Deus nas culturas dos mais variadas. Talvez o choque seria um pouco mais significativo. A compreensão daqueles ensinos possam até não serem bem absorvidas. Por quê? Porque eu precisei pavimentar o terreno de vocês pela teologia, qual é o tema central de missões na Bíblia, de evangelismo na Bíblia. Porque aí, esse livro agora ele acaba sendo bem agradável. Por exemplo, ao falar agora e fazer uma defesa do fator Abraão, fica muito mais fácil.
a partir de tudo que a gente aprendeu nos dois outros livros. Vocês percebem que tudo começa com a teologia, irmãos? Sem a teologia, a gente pode até ter umas ideias boas, mas pode se tornar perigosa. O Dom Richardson, não é que ele não pegou a teologia, mas foi a maneira em que ele enxergou esse assunto. Ele vislumbrou um testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Então, a tese do livro dele é essa: é o testemunho de Deus nas culturas ímpias e na cultura do povo escolhido. Então, essa é a proposta. Se eu trabalhasse sobre isso, num primeiro momento, vocês poderiam até entender bem, mas quando a gente vai para a fundamentação, vai para a revelação, vai para as escrituras e prepara o terreno, aí depois qualquer outra coisa se torna mais significativo. Entenderam? Não é que não se possa ser dado assim, como eu disse. Primeiro, daríamos o fator Melquisedeque, depois os outros livros. Poderia, porque sempre há um complementar um do outro. Mas, dessa forma, eu acho que se torna mais fácil o nosso aprendizado. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, a gente vai concluir hoje o fator Melquisedeque e vai pincelar sobre o fator Abraão. Como eu disse, a gente só vai dar uma cortada na árvore e, se Deus permitir, assim encerramos, e aí eu já vou fazer também algumas colocações sobre outros materiais. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro o que eu falei, irmãos, ou não? Sim. Sim, ficou claro, professor. Ainda dando uma explicação, lembra que eu falei para vocês na última aula sobre, por exemplo, um termo que o Dom Richardson usa, que é o abridor de olhos? Que eu até falei sobre o catolicismo romano, que temos coisas do catolicismo que nós podemos trabalhar, que seriam pontos de contato. Lembram disso? Percebam, irmãos. Hoje eu quero mostrar para vocês esses pontos de contato, mas eu quero também destacar alguns cuidados que a gente tem que ter. Porque muitas vezes, sem a base teológica firme, por isso que a gente trabalhou nesses dois livros, e eu não abro mão deles, que a base teológica dos dois é excelente, o nosso ponto de contato pode virar um ecumenismo. Aí que entra o pulo do gato. E aí que muita gente, não querendo criar celeumas e discussões, acabam querendo agradar gregos e troianos, e quando vai ver, eles estão praticando o quê? O ecumenismo. Eu sigo a Deus como um protestante. Você segue a Deus como um católico, tudo bem, a gente está seguindo o mesmo Deus. Aí que está o problema. Quando eu falei sobre os pontos de contatos, eu não quis dizer que os católicos estão certos. Quando eu falei que em outras religiões há pontos de contato, eu não estou querendo dizer que a gente vai endossar. Mas eu estou querendo dizer que a gente vai aproveitar o ponto de contato para tentar levar o verdadeiro evangelho. É claro, sempre respeitando, sempre tendo uma mensagem madura. Hoje, por exemplo, meu filho contou uma história, ele tem um amigo que ele é gay, e esse amigo dele disse assim, em certa ocasião para ele: olha, Lucas, você foi o primeiro amigo protestante que eu me dou bem. Porque todos os demais protestantes e crentes são fanáticos, e eu já tive experiências das mais horrorosas. Eu estar no ônibus, um pastor pôr a mão na minha cabeça e começar a expulsar sei lá, pombagira, e aí vai, né? E aí o que acontece? Olha só que falta de sabedoria, meus irmãos. Vocês entendem? Quantas vezes a gente não praticou algo assim, ou pode praticar? Isso daí não é o que Jesus faria. Concorda? Podem ver, Jesus jamais chegou para uma pessoa trazendo ela a humilhação, trazendo... As palavras mais duras que Jesus disse foi aos líderes religiosos, que eram quem? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Ou seja, era o colegiado que dizia seguir a lei. Aí Jesus foi na jugular. Para Herodes, porque ele se dizia ser rei dos judeus, e para aqueles que se intitulavam
desculpe, mestre do povo. Mas Jesus não pegava uma prostituta e falava, sua quenga, sai daqui, ó. Vem cá que eu vou pôr a mão em você, sua pombagira. Vem cá, ô tranca-rua, eu quero orar por você. Jesus não fazia isso, Jesus amava. Então percebam que nós, muitas vezes, afastamos as pessoas. É isso que eu falo, saber fazer pontos de contato não é ter pontos de aceitação simplesmente dizendo, olha, você como eu servimos a Deus e beleza, vamos que vamos. Não. Ponto de contato é para que a gente possa utilizar o abridor de olhos para que a gente possa falar para aquela pessoa, olha, você diz que segue a Deus, o Todo-Poderoso? Muito bem. Mas como você faz isso adorando ídolos? Como você faz isso e também cultuando a idolatria, cultuando a prosperidade? Olha, meu irmão, vamos pensar sobre essa sua postura. Será que Deus está se agradando ou não? Ou seja, com sabedoria e unção, levá-lo ao despertamento. Uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que pratica pecados da sexualidade, é muito fácil nós que não temos prisões nesse sentido, apontarmos o dedo. Mas qualquer pessoa que é viciada em qualquer vício, nós que fomos um dia viciados, eu fui viciado, a gente sabe o quanto um vício ele escraviza. E se nós formos com um dedo de punimento, de julgamento, a gente não aproxima essas pessoas de Deus. Então, o ponto de contato não é um ponto de contato para a gente afirmar aquela fé. É um ponto de contato para que a gente, por meio daquele contato, abra um leque. E quem sabe, assim, o Espírito Santo convença aquela pessoa. Porque, como eu falei, se nós não tivermos a fundamentação bíblica, os pontos de contato podem nos tornar ecumênicos. Por isso que eu não dei o Dom Richardson antes de dar o material da fundamentação. Porque poderia ser que algum aluno ele abrisse uma ideia errada, que não é a ideia do Dom Richardson, porque, irmão, vocês têm que lembrar que esse Dom Richardson, ele também tem uma visão teológica muito boa para ele fazer o que ele fez. Estão entendendo? Deixa eu até dar mais uma explicação. É mais ou menos quando um filósofo vai escrever sobre filosofia e teologia. Ele está escrevendo sobre filosofia e teologia, mas um grande filósofo cristão, ele conhece muito a Bíblia. Então, no campo que ele vai argumentar de filosofia, ele tenta separar uma coisa da outra. Mas uma pessoa que é nova na teologia ou nova na filosofia, se ele não conhece muito a teologia, ele se envereda pela filosofia, mesmo que o autor não disse alguma coisa, ele tem uma leitura errada. Porque falta o quê? Fundamentação. Estão entendendo? Foi por isso que eu fiz questão de seguir essa maneira, tá bom? E somente agora, que nem na aula de hoje, dentro da pauta, eu vou estar mostrando para vocês um material. Esse material, ele é um material sobre missões transculturais. Vou estar mostrando outras coisas também para vocês que eu separei para a aula de hoje, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? De verdade, irmão, se tiver alguma dúvida, é hora de perguntar. Pastor, assim, eu reconheço que a prática é bem mais difícil do que a gente sabe os caminhos que a gente tem que seguir e algumas atitudes a gente já sabe que elas devem ser tomadas, né, para que, e principalmente na oportunidade que o Espírito Santo assim abre para nós, a gente tem que aproveitar em relação à evangelização. Eu mesmo, por alguns já tenho alguns testemunhos a respeito disso. Alguns já fui bem incisivos, assim, algumas oportunidades fui bem incisivo e fui franco, fui direto. Mas em outros, assim, admito que não é fácil ser incisivo e ser franco ao mesmo tempo. Onde eu trabalho, eu tenho alguns amigos, assim, de outras religiões. É claro que a grande maioria é tudo evangélico. Mas incisivo com pessoas que são principalmente muito piedosas e têm uma prática muito boa.
você tem que dar voltas e tentar, sabe, por ter palavras sábias ao mesmo tempo. E admito que às vezes não é fácil ser incisivo. Gil, você tocou num assunto que lembram nas primeiras aulas que eu falei que o povo de Deus, quando se trata de evangelismo e de missões, tem um fetiche e uma ansiedade, e tudo que eles não fazem a vida toda, eles querem fazer evangelismo e missões, porque eles precisam fazer a obra de Deus, porque Deus tem pressa. Lembra que a gente trabalhou um pouco sobre essas questões? Eu até mencionei sobre que uma igreja forte e crentes fortes dão resultados aonde quer que eles estejam, e o evangelismo e as missões acontecem. Quando eu fiz aquela defesa, eu não estou querendo tirar a urgência do evangelismo nem a urgência de missões, mas é mostrando que, muitas vezes, o que você acaba de falar é uma das maiores verdades. Porque ser incisivo, precisamos quando realmente Deus nos toca e dá um direcionamento. Agora, no dia a dia, trabalhando com as pessoas, não vai ser as nossas palavras incisivas que marcarão aquelas vidas. Será o nosso testemunho poderoso. E é o nosso testemunho, exalando Cristo como o bom perfume de Deus na terra, porque a gente, na realidade, se exala alguma coisa, é por causa da essência que está em nós, e não somos de nós mesmos, somos um vaso muito, muito horroroso, mas o que está dentro de nós é o bom perfume, então exala, é a graça. Então, quando nós damos esse testemunho, e Cristo é manifesto nos outros, o pouco que falamos, ou muito, aí é incisivo. Lembra que eu disse que aqueles que mais querem fazer a obra de missões e de evangelismo ganham pessoas com as palavras, mas depois destroem com as próprias mãos e obras. E aqui, por isso que durante esse módulo, quem pegou todas as matérias verá que eu não estou sendo contra missões, louco seria eu. E não sou contra evangelismo. Aliás, irmãos, está diante de vocês alguém que só estou cumprindo com a vocação celestial. Há quase 30 anos atrás, o Espírito Santo me disse que eu seria pastor e professor. Só estou cumprindo com isso. Porque se amanhã o Espírito Santo falar, saia e pregue em todo lugar, eu vou fazer isso. Aí eu terei certeza que ele me colocou para. Percebam? Não estou dizendo que a gente não deve fazer. Mas muitas vezes a gente faz pela ansiedade, a gente faz pela autopromoção. E assim, na minha experiência de quase 30 anos cuidando de uma igreja, as pessoas que mais me deram trabalho foram aquelas que mais aparentemente querem fazer a obra. É uma coisa medonha e diabólica isso. Que as pessoas querem ganhar o mundo, mas depois não dão bom testemunho, não se mantêm em fidelidade, não sabem conservar-se fiel. Na primeira chamada de atenção, dão piti, dão desculpas, ou seja, de muitos, um punhadinho escapa. A grande maioria, infelizmente, não entendeu o que é indo do reino. Então, por isso que quando você fala de ser incisivo, eu parafraseio as palavras de Lutero e dos grandes reformadores que diziam assim: pregue sempre o evangelho e, se precisar, use palavras. Ou seja, se a gente não estiver vivendo, de nada vale. Aquele problema que eu tive recentemente na igreja com aquele incidente é de uma pessoa que queria trabalhar dando mau testemunho violento. Não adianta trabalhar dando mau testemunho. Lembram que nas aulas passadas eu disse que no mau testemunho há o poder de Satanás na pessoa. E no bom testemunho temos a virtude do Espírito Santo. Então, é isso aí, Gil. Lá no trabalho, quando você diz que as pessoas são duras, tal, é porque de fato elas estão vendo o nosso comportamento, vendo a nossa vida. E não é fácil isso. Não é fácil. Tá bom? Caiu a linha do nosso irmão Gil, né? Então, hoje a conexão não está tão boa, né, meus irmãos? A minha aqui, por enquanto, está. Por enquanto está.
tá bom? Ele já deve estar voltando, né? Então, pastor Johnny, vamos à leitura dos 3 textos, ou melhor, são, na realidade, 1, 2, 3, são 4 textos, né? Que eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Isso. E eu vou abrir aqui em segundo livro de Pedro 3, 18. Vamos ver se o Gil entra, porque aí eu quero que ele leia. Só para marcar aqui, 2 Pedro 3, 18, o senhor falou? 2 Pedro 3, 18. Apocalipse 22, 21. E Atos. Atos 28, 31. 28, 31. Então, vamos lá. Coríntios 13, 14. Vamos ver se o Gil entra. Ele não entrou, né? Então, não tem problema. Né? Depois ele vê essa parte, senão a gente vai ficar aguardando, né? Ó, lembra que eu tinha falado que eu queria ler 3 textos? Opa, ele voltou. Ô, meu irmão, caiu a conexão, né? Então, só voltando e concluindo o pensamento, Gil. A frase que eu disse dos reformadores, pregue sempre o evangelho e, se precisar, use palavras. Quando a gente vive o cristianismo, nós nos tornamos incisivos. E aí, o nosso testemunho é mais incisivo do que nossas palavras. Porque, como eu disse, quantos são aqueles que querem ganhar o mundo, mas não dão bom testemunho, depois destroem com seu testemunho tudo que fizeram e ganharam com a boca. Destrói com suas próprias mãos. Esses dias eu ouvia de um jovem falando ao seu pastor, dizendo: mas pastor, você recebeu na sua casa pessoas que dizia serem seus amigos, quase todos eles te traíram. Como você quer que eu confie nas pessoas? Percebam? Um jovem que ficou manchado pelo mau testemunho de líderes que compartilhavam de uma fé com o pastor na igreja. Esse jovem, ele de fato, ele não se justifica as palavras dele, mas concorda que são coisas como essa que o diabo toma proveito no mau testemunho, toma proveito. É um jovem que está precisando se encontrar com Deus, até porque quem vai para a igreja por causa de Cristo não sai por causa de ninguém. Mas o mau testemunho nos fere, o mau testemunho nos entristece, tira o brilho, tira o contentamento. Você vai para uma igreja que você sabe que o colega que está lá no altar é um picareta e está falando palavras bonitas, você fala, é hipócrita, tira o brilho. Querendo ou não, a nossa cabeça entra em parafuso. E ainda se tratando de jovens que só precisam de um precedente para fugir da igreja, pronto, arrumaram. Mas percebam, é por essa razão, Gil, que onde nós estamos, seja na família, seja na comunidade, seja no trabalho, temos que ser incisivos na vida, no comportamento. E na hora que Deus nos der uma palavra, aí sim, pode ver, Gil, todas essas pessoas que muitas vezes cospem para cima e até desprezam o evangelho, quando elas estiverem sofrendo, nós seremos as primeiras pessoas que elas virão buscar ajuda. Por quê? Porque nós nos mantemos firmes como cristãos, em amor, em piedade, não sendo perfeito, mas tendo uma vida de caráter, uma vida de piedade. E na hora que eles precisarem de socorro de Deus, eles vão se lembrar da gente. E aí é a hora que a gente vai para a galera e ganha essas vidas, entendeu? E se a gente não ganhar aqui em vida, o nosso testemunho vai marcá-las para sempre. E uma hora, o poder de Deus que está sobre nós vai ganhá-las, mesmo que a gente não esteja mais aqui. Porque é assim que Deus faz. Agora, vocês entendem, irmãos? A necessidade é imensa, mas é por isso que eu particularmente acredito que tudo começa com um cristão, com uma família, com um colegiado forte. Aí, ninguém nos detém. Tá bom? Beleza, meu irmão? Vamos lá ler os 4 versículos, que hoje eu demorei um pouco a mais, até por causa dessas explicações. São 3 versículos e um quarto que vai ser
divisor de águas. 2 Coríntios 13, 14. 2 Pedro 3, 18. Abra 2 Pedro 3, 18, Gil. E eu fico com Apocalipse 22, 21. Então, 2 Coríntios 13, 14. Pastor Johnny, leia para nós, por favor. Leio sim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tem mais alguma palavrinha aí, depois desse todos vocês? Na minha versão NVI, de fato, só aparece... E aqui agora. Não tem um amém? O meu não aparece. Ah, não tem, é verdade. Não tem. Aqui é a bênção apostólica, aquela que nós com frequência damos, né? Joia. Mas subentende-se o amém, né? É na bênção apostólica. É a conclusão, né? Agora, 2 Pedro 3,18, Gil. Ok, pastor. 3,18. Antes cresci na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Acaba assim. Sim, não tem acaba... um amém também? Não Na minha tem versão, um amém. não tem? Na minha versão tem um amém. Na minha versão tem um A amém. minha é corrigida e atualizada. Na NVI aparece o amém. Eu confesso que eu não verifiquei se no original tem, tá, irmãos? Vou até verificar agora. Vamos lá. 2 Coríntios 13, 14. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem mesmo. 2 Coríntios 13, 14 não tem o amém. E agora 2 Pedro 3, 18 também não tem. Na NVI põe. Olha só, me pegou. Eu fui lendo pela NVI, né? E agora Apocalipse 22, 21. Podem ler para mim, por gentileza. Pastor Johnny ou Gil, quem quiser. Apocalipse 22, 21, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Na NVI, né? NVI. Pois é. Então, mas no original em grego não tem também. Interessante, né? Mas na NVI traz. Bom, o que eu quis destacar nesses 3 textos, irmãos? Tanto na bênção apostólica de 2 Coríntios, quanto nas palavras de Pedro e aqui nas palavras de João. Que geralmente sempre foi consenso terminar um livro com amém. Porque a palavra amém é assim seja. Chegou ao final, o que eu tinha para dizer foi dito e que assim seja. É só isso que eu tenho para dizer. Onde eu quero chegar com isso? Lembra que eu tinha falado há pouco do capítulo de número 7, do fator Abraão, a mensagem oculta em Atos? Eu queria parafrasear, agora lendo Atos 28, 31. Atos 28, 31. Por quê? Atos 28, 31, fica claro e evidente que essa obra começou a ser feita por Cristo, pelo Espírito Santo, e depois sendo, pelo poder do Espírito Santo, dado à igreja, não termina aqui em Atos 28, quando Paulo é sentenciado e decapitado. Atos 28, 31 diz: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Ponto final. Mas o texto deixa algo aberto. Não tem um amém.
Qual é a grande ideia que a gente tem do livro de Atos? Que a história continua sendo escrita. No livro eterno de Deus, a história continua sendo escrita. A história de Deus continuou sendo escrita no primeiro século, ainda naquele período quando chamamos a Era dos Mártires. Nos próximos séculos, naquilo que chamamos a patrística, os pais da igreja. Depois, com a expansão do evangelho ganhando o mundo, principalmente ganhando Roma e ganhando a corte, ganhando os impérios. Ou seja, o livro de Atos continua sendo escrito. Não mais como revelação sagrada, como foi essa revelação, mas como um oráculo oculto no livro de Deus nos céus. Porque Davi disse lá no Salmo 138 que todos os meus dias foram escritos. Então, indiretamente, nós estamos escrevendo o livro de Atos. Aonde levamos o Evangelho, aonde ganhamos uma vida, no lugar que formamos uma igreja, no lugar que nos reunimos para adorar unicamente a Deus e glorificá-lo e levar essa mensagem a outros povos, ali é o livro de Atos sendo expandido. Ali é o livro de Atos sendo registrado pela história de cada cristão, de cada igreja local, de cada denominação, de cada nação. Então, eu gostaria que vocês não se esquecessem nunca disso. Atos dos Apóstolos não tem amém. O amém vai se dar na consumação dos séculos, no soar da última trombeta, quando o Senhor vier buscar o seu povo. Ali, talvez o som da trombeta do anjo seja um amém. Deve ser algo assim, irmãos. Porque ali é o final. É as bodas, ali é o momento do acerto de contas. Eu sei que sobre escatologia tem muito pano para manga, mas assim, vamos poeticamente imaginar que seja assim, tá bom? É maravilhoso, irmão, saber que hoje, vamos gastar só mais esse momento de reflexão. Hoje, nós estamos escrevendo a história de Deus na Terra. Quando a gente acerta, quando a gente glorifica Deus, quando a gente forma um discípulo, quando a gente abençoa uma vida, quando a gente resgata alguém do pecado, quando a gente ajuda uma família. Deixa eu até dar um testemunho bem breve para vocês. Recebi uma família recentemente. E essa família, passado algum tempo, uma pessoa me procurou falando: pastor, eu estou no evangelho há tantos anos, mas eu acho que eu ainda não me converti. E eu preciso fazer um concerto com Deus. Resumindo a história, ela fez um concerto com Deus, essa irmã. E essa irmã tinha uma culpa sobre a vida dela muito grande, mas muito grande. Algo que tirava a alegria dela, tirava a paz dela, trazia ela culpa. E no momento em que nós pudemos ali ajudá-la, eu me refiro nós, porque não só foi eu, mas a igreja, o que eu vi ali na vida dela sendo cumpridos? Eu vi que ali a gente pôde seguir os passos dos apóstolos e dos discípulos, ajudando uma alma a ser curada, ajudando uma alma a ser liberta da culpa, das garras de Satanás. Quando a gente pensa sobre isso, parece muito pouco, mas quando a gente realmente mergulha no verdadeiro sentido da morte de Jesus, que é nos libertar de Satanás e de toda algema, meus irmãos, é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa ser liberta da culpa, do pecado, do passado, simplesmente pelo encontro com o Evangelho e por se posicionar ao Evangelho. Então, em outras palavras, toda vez que nós ajudamos alguém, trazendo ele para Cristo, ajudando ele a sair do pecado, fortalecendo aquela pessoa, despertando ela, treinando ela, nós estamos seguindo os passos apostólicos. O nome do Senhor está sendo glorificado. O reino de Deus está sendo expandido. As obras do inferno e do diabo estão sendo aniquiladas. Ou seja, Deus e o seu reino está sendo expandido, Deus está sendo glorificado
e naturalmente o diabo está perdendo. E é nisso que a gente pode dizer que sim, a Igreja de Jesus continua realizando a sua obra e Atos dos Apóstolos continua atuando entre nós, ou por nosso intermédio, pelo poder do Espírito Santo, até o último dia. Então, seria mais ou menos isso a mensagem oculta de Atos. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Joia? Vamos então aqui, irmãos, eu quero mostrar agora para vocês, antes de irmos lá para o material, eu quero mostrar aqui um livro para vocês agora da Barbara Burns. Olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só vou fazer algumas apresentações bem rápidas para vocês conhecerem um pouco esse material. Olha aqui. Costumes e cultura, uma introdução antropológica, uma introdução à antropologia missionária. Bárbara Burns, Décio de Azevedo, Paulo Barbério F. de Carminati. Olha só, o que é essa obra aqui que eu estou trazendo para vocês? Eles podem ser úteis em missões. Só vou mostrar aqui a introdução para vocês, tá bom? Olha só. Só aumentar um pouco a letra. Indico vocês comprarem esse material. Ele vai trabalhar sobre esses temas, que seria choques e surpresas. Por isso que o título do livro é, como a gente acabou de ver aqui acima, né, costumes e culturas. Então, o que acontece? Quantas são as vezes que nós queremos entender melhor a obra missionária, mas nós não temos uma noção do que seriam as culturas. Então, é importante a gente aprender sobre as culturas, sobre os choques e sobre as surpresas. Estarmos prontos e preparados. Ora, como pessoas que são enviadas ao campo, ora como preparando os candidatos ao campo. E aí são esses os capítulos, né? É lógico, racismo, preconceito é universal. Podem ver, irmãos, essa ideia do preconceito está na gente, irmãos. Está na gente. Nós somos de uma natureza bairrista, regionalizada. Nós gostamos dos nossos guetos. Nada que vá na contramão do nosso estilo nos agrada. Aí aqui ele vem falando um pouco também sobre a questão da agricultura e da economia em cada povo, as relações sociais, as religiões, a estética, a linguística, velhos costumes e novos caminhos, novas soluções para velhos problemas. Então, esse livro, eu só trouxe ele aqui para mostrar para vocês, só para vocês terem como mais um acervo para ajudarem vocês com relação à complexidade de entendermos melhor o mundo missionário, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Podem ver que no livro que nós estudamos aqui, Fator Melquisedeque, ele entra um pouco mais, ele entra na história antiga dos cananeus, dos incas, dos astecas, vai falar um pouco sobre a história da China, da Coreia, quer dizer, é um pouco distante de nós, né? Da realidade presente, tá bom? Beleza? Fala, pastor Johnny, o que você quer dizer? Não, chama atenção, né? Porque um dos capítulos ali é novas soluções para os velhos problemas. Na verdade, a gente, nos tempos atuais, a gente tenta inventar a roda, né? Sendo que ela já foi. Ela já está. É. Por essa razão que a fundamentação tem que estar em nós. E a gente estando fundamentado, o Espírito Santo vai nos dar maturidade para poder aplicar essas verdades. Agora, é claro, por isso que a gente está estudando, né? Para a gente poder potencializar tudo isso. Tá bom? Eu estive com o irmão Renato na segunda-feira, ele iniciou com a gente na terça, na segunda-feira eu estive com ele. E aí ele perguntava, né, sobre o nosso dia a dia aqui. Eu falei, bom, a base que a gente tem, ela é extremamente ortodoxa, o que é muito relevante, né? Porque a gente às vezes fica ciscando em teologias liberais
isso, querendo ou não, nos forma, né? Ou pelo menos cria conceitos dentro de nós e a gente começa a ter dificuldade com aquilo que realmente é relevante. Você vê, pastor, uma coisa que eu particularmente, né, por isso que, assim, quando a gente estuda sobre missões é apaixonante, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tiver muito fundamentado, nós estaremos levando só a religião cristã, né? A gente vai estar catequizando protestantemente os nossos adeptos, né? E não é essa a proposta, né? É fazer pequenos cristos. Então, é bem por aí mesmo. Bom, vamos lá. Vamos agora, eu vou abrir a minha apostila aqui, pastor. Vou abrir a minha apostila e vou compartilhar com vocês algumas coisas, né, sobre a apostila. Quando a linha do de hoje está muito oscilando, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui e Plenitude dos Tempos, Gálatas 4:4. O senhor consegue aumentar um pouco mais, não? Aumentar mais? Isso. Aí. Consigo. Agradeço, obrigado. Não, tá ótimo, tá ótimo. Bom, né? Tá. O que eu quero trabalhar aqui nesse assunto, né? Misteriosamente, o Senhor, usando Paulo, disse que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, dentro do relógio de Deus, não havia um momento tão magnífico e importante quanto foi o momento do nascimento, do crescimento e do ministério, morte e ascensão de Jesus. Para Paulo e para o Espírito Santo, aquele período foi chamado o período pleno. Por que eu falo misteriosamente? Porque é normal que pensemos assim. Quanto mais o ser humano evolui, melhor seria Cristo ter aparecido. Por exemplo, se Jesus Cristo tivesse nascido hoje, nesse mundo tecnológico, num primeiro momento acharíamos isso maravilhoso, porque teríamos como registrar os magos, registrar os fatos, fotografar, mas no coração de Deus, ele é mais sábio do que nós. Então, eu sei que mesmo que tenhamos uma ideia de que o homem se aperfeiçoa com os anos, o calendário e o relógio de Deus e o coração de Deus pensam diferente do nosso. Então, por isso que eu digo misteriosamente, que nós temos essa ideia de que quanto mais evoluímos, melhor nos tornamos. E para Deus parece que as coisas não são assim. Para Deus parece que há uma diferença nessa questão e nós não sabemos explicar. Seja o que for, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. E quando ele veio nessa plenitude dos tempos, nós entendemos que ele veio no momento exato da história para se revelar para todas as histórias. Mesmo sabendo que nos dias em que Jesus veio, os judeus esperavam que o reino de Davi fosse restaurado, o reino de Deus como eram nos dias de Davi. E por essa razão, era muito comum a pergunta, quando o Senhor irá restaurar o seu reino na terra? Pode ver que é comum essa pergunta no Novo Testamento. E aí, Senhor, quando o Senhor vai restaurar o teu reino? Então, o próprio Cristo dá a grande lição, mostrando que esse reino dele não é um reino humano, político, como foi o reino de Davi, mas é, sobretudo, o reino espiritual. E entendendo um pouco melhor essa questão de Gálatas 4:4, fica claro que, quando Deus diz isso, é porque ele queria registrar a história com uma língua que fosse perpetuada, e a gente entende, então, as línguas bíblicas, principalmente o grego, na grande revelação do Novo Testamento. Nós entendemos que, naquele período, as estradas romanas contribuíram muito para a evangelização do mundo, mas, de uma forma ou de outra, também, nós temos não só as estradas romanas, mas o mundo ele passa por um aprimoramento. Pode ver que o mundo, indiferente do abuso romano, o mundo, querendo ou não, aprendeu a ser um pouco mais democrático.
houve aprimorações culturais na sua democracia, na política, na maneira de se constituir cidades. Então, a gente entende que Deus preparou o mundo, desde a Babilônia, Ciro, a Grécia e principalmente o povo romano, como um meio para que o evangelho fosse estabelecido. E pode ver que os romanos não só deixaram as suas estradas, mas eles pavimentaram toda a educação deles em cima do quê? Do helenismo, em cima da sabedoria grega. E o Novo Testamento, nada mais, nada menos, foi escrito em grego koiné. Então, Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Então, assim, eu queria deixar essa palavra aqui, só para que a gente pudesse sempre se lembrar, pastor, de que no calendário de Deus, Jesus não veio nem no tempo errado, nem no tempo atrasado, mas ele veio no momento certo. E que quando a gente também entende que nós temos uma tarefa no nosso momento, a gente até não fica tão ansioso, porque nós não nascemos nos dias de Paulo. Nós nascemos agora porque no relógio de Deus, o propósito de Deus é com a nossa geração, é com o nosso povo, é com o nosso mundo. E tem uma palavra muito interessante em Atos, falando sobre Davi, que Davi serviu a sua própria geração. Ou seja, Davi não foi útil para a geração apostólica. A geração apostólica foi útil para aquela geração. Davi foi útil para a sua geração. Nós seremos úteis e influentes na nossa geração. A grande mensagem não é em que geração nascemos, mas a grande mensagem é: estamos sendo úteis à nossa geração? Estamos levando o conhecimento de Deus à nossa geração? Estamos propagando a sabedoria de Deus em nossa geração? Se sim, estamos sendo úteis, segundo o grande kairós de Deus. Porque, só para eu concluir esse assunto sobre Gálatas 4:4, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Podem ver, a nossa geração é uma geração que constrói castelos nas nuvens, mas não constrói a casa sobre a rocha. Elas correm atrás do vento da prosperidade, mas não correm atrás do vento do Espírito. Não vão atrás da palavra de Deus. Quantos são aqueles que gastam tempo com seus passatempos e prazeres, mas não passam tempo com a palavra do Deus vivo? Então, se a gente quer ser útil para a nossa geração, basta a gente se lembrar que nós temos um dever eterno nessa geração. E como teremos êxito nesse dever eterno? Buscando o eterno, vivendo os princípios do eterno e proclamando as verdades do eterno. A gente vai levar a comida de Deus para essas pessoas que estão famintas e a água de Deus para esses que estão sedentos, porque nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, para a gente ser útil na nossa geração, basta a gente pegar o livro de Deus e viver ele e passar ele para as outras pessoas, tá bom? Eu acredito que dessa forma a gente acaba dando uma grande contribuição. E eu fiz até um último comentário aqui também, que eu coloquei aqui sobre espiritualidade e filosofia, que eu só queria fazer um breve comentário, que é o seguinte: isso tudo está na minha apostila, que é o seguinte: eu sei que muitas vezes quando a gente vai fazer uma obra missionária, uma obra de evangelização, ou principalmente uma obra na igreja, nós gastamos muito tempo reflexivo, sendo reflexivos. E é uma tendência nossa, até das nossas gerações, a gente gastar muito tempo intelectual. E deve ser assim. A gente deve queimar a pestana mesmo, a gente deve se esmerilhar, como estamos fazendo aqui, aprendendo teologia de missões, aprendendo como Deus ele se manifestou e deu seu testemunho nas culturas e no mundo. Isso tudo é muito importante. Mas eu queria só dizer uma coisa, né, sobre esse assunto. Tomemos cuidado, porque muitas vezes, na história do cristianismo, os nossos irmãos, entendam, na cristandade, tá? Estou chamando irmãos porque eles são cristãos.
os católicos, eles pecaram por causa da filosofia. E eles pecam por causa da filosofia. E eles se desviam por causa da filosofia. E eu estou chamando de irmãos por causa da cristandade. Somos cristãos. Nós sabemos que, em tese, não compactuamos com nada deles, ou com quase nada, né? Algumas coisas que a gente vê que eles acertam, e muitas outras erram, e por isso que nós nos desassociamos. Mas como cristandade, aonde está o calcanhar de Aquiles do catolicismo? São dois: a filosofia e a política. A religião pela política. O envolvimento sempre com a política. Então, que a gente possa desassociar essas coisas. Filosofia, a base da filosofia é o ser. Que ser? O ser humano, a existência humana. E a base da teologia é Deus, é a religião. Então, quando a gente vai argumentar sobre as coisas dos homens, que a gente pontue como coisas dos homens. E quando a gente for argumentar sobre coisas de Deus, a gente tem que sempre olhar com os olhos da fé, porque são coisas distintas. Por isso que eu até faço uma citação de Immanuel Kant, como eu já disse no passado para vocês. Immanuel Kant deixou essas duas coisas bem separadas. Filosofia trata dos ensinos dos homens, o ser, a existência, a humanidade. E mesmo que ele faça apontamentos sobre algo metafísico, ou no passado, lembra que os gregos falavam sobre as religiões? Então, na filosofia grega e romana, eles se enveredavam para as religiões. Mas nas nossas filosofias mais modernas, podem ver como que as filosofias mais modernas são racionais. Então, a base dessa racionalidade é o ser humano, é a cognição, é a razão. Mesmo que tenham pensamentos metafísicos, ou seja, que nós não explicamos racionalmente, mas ainda assim a base é o ser humano. E toda a base da religião ou de Deus é a fé, é o espiritual. Então não tem como a gente misturar. E aqui, por que eu estou falando tudo isso, irmãos e pastor Johnny? Porque quantos são os missionários católicos que se enveredaram para conceitos filosóficos? Podem ver que dentro do catolicismo eles são várias frentes. São os beneditinos, os franciscanos, os jesuítas, ou seja, são várias ramificações. Mas todos eles comem da mesma cozinha, que é a cozinha da filosofia e a cozinha da tradição, que ao mesmo tempo está envolvido direto ou indiretamente com a política. E isso fez deles com que eles se distanciassem do verdadeiro evangelho. Então, estou falando isso porque podem ver que recentemente a própria igreja luterana andou flertando novamente se unir aos católicos. E eu digo para vocês, para o pastor, né, no caso do Dio, caiu a ligação dele, será que Lutero, em nossos dias, faria isso? Será que Lutero ele realmente endossaria isso? Eu, particularmente, creio que não. E o que fez com que os nossos irmãos luteranos se enveredassem também, criando ali um certo ecumenismo com o catolicismo? A filosofia. Eles não têm a tradição como algo muito forte, mas a filosofia. E, na minha opinião, os luteranos eles estão se enveredando por um caminho totalmente contrário àquilo que Lutero fez, né? Ou seja, será que Lutero hoje faria missões nessa perspectiva ecumênica? Ou será que Lutero entraria dentro das igrejas católicas e pregaria para eles, falando para eles abandonarem o culto a Maria, o culto aos santos, práticas, muitas vezes, como crenças na infabilidade papal, na canonicidade dos santos? Será que Lutero não falaria algo assim? Ou seja, filosofia, base é o homem. Teologia, base é Deus, é a fé. E se a gente quer ser fiel no nosso pregar o evangelho, ganhar vidas e fazer missões,
a gente não pode esquecer das Escrituras, tá bom? Beleza, pastor? Tudo bem? Beleza. Fiz só um comentário, porque quando a gente começa a estudar antropologia, como foi há pouco, eu mostrei aqui no livro da nossa irmã, quando a gente começa a se enveredar para antropologia, para sociologia, para alguns materiais como esses, né, a gente acaba sem... se a gente não tomar cuidado, a nossa fé ela começa a ficar misturada. E uma fé misturada vai nos causar uma grande dor de barriga, né? Pode ver que os neopentecostais, eles misturam outras coisas. Eles misturam o mercado financeiro, a proposta empresarial, eles tentam fazer a igreja se tornar uma empresa, mas também misturam a política, negam as verdades bíblicas, ou seja, fé misturada sempre vai nos levar à ruína. Beleza? Pastor, sobre ecumenismo, assim, a gente vê, de fato, algumas denominações, como o senhor mesmo mencionou, né, enveredando por esse caminho. O que o senhor atribui isso? Assim, falta de conhecimento das escrituras, algumas igrejas eu falo, poxa, será que é isso? Ou é uma inclinação mesmo carnal da sua liderança, que acaba conduzindo não apenas a liderança, mas a liderança e o rebanho, né, para isso? Pastor, eu acredito, é a minha opinião, tá? Posso estar errado. Eu acredito que é mais uma opinião espirituosa e política. Tá. Porque o que acontece? Quando eu digo espirituosa, abre aspas, né? E fecha aspas, dizendo assim, Jesus harmonizava bem com todo mundo. Jesus não saía chutando os ídolos romanos nos dias em que ele estava aqui. Por exemplo, esses dias atrás, por acaso, eu vi nas redes sociais alguma coisa do Caio Fábio, eu cliquei. Eu falei, o que é isso daqui? Quando eu fui ver, eu vi 5 minutos. Eu fiquei assim com o meu coração apertado e falei, como ele se perdeu? Como o Caio Fábio se perdeu? Se perdeu a um ponto assim vexatório. Ele estava falando, por exemplo, que Jesus, nos dias dele, ele poderia ter ido contra o Império Romano, mas não. Ele não teve um discurso ao Império Romano. Porque o que o Caio Fábio estava dizendo ali era porque, de fato, Jesus foi complacente com os romanos. Tudo bem, você quer ser romano? Seja feliz sendo romano. Mas não foi isso que Jesus fez. E não foi isso que os apóstolos fizeram. É claro que nós não podemos ser agressivos à religião do outro, mas a mensagem de Jesus foi clara. Os apóstolos foi mais clara ainda. Aliás, Caio Fábio, ao fazer isso, o que ele estava querendo dizer? Não, nós temos que se adequar às culturas, porque o Jesus de amor, ele convive em harmonia do jeito que você é. Era isso que ele estava falando. Ou seja, uma mensagem palatável de uma pseudo-espiritualidade que está revestida do quê? De um discurso político. Eu me dou bem com você, sendo do grupo que for. E a gente compactua o mesmo Deus e adora a Deus junto. Tudo bem que você é meio esquisito de mim, não pensa igual a mim. Perceba, é uma celeuma. Então, na minha opinião, é uma pseudo-espiritualidade, que não tem nada de espiritualidade. São sagazes, porque eles conhecem a verdade. Mas o que eles querem é o quê? É serem validados pelos seus adeptos e pelas pessoas da sociedade. Porque, irmão, você tem que lembrar que esse negócio de ser profeta não dá muito certo, não, né? Esse negócio de ser profeta levou... Perde a cabeça, né? Exatamente, levou no Novo Testamento a perder cabeça, no Velho Testamento a morrerem, a serem apedrejados, serem jogados nos lugares mais deploráveis. Então, quando um Caio Fábio me fala isso, depois da história que ele tem dentro dos presbiterianos, depois de tudo que ele fez de bom e depois ele nega, ou seja, ele sabe o que ele está falando. Quando a gente vê esse discurso ecumênico, na realidade,
É porque esses líderes religiosos, na minha opinião, pastor, eles estão replicando o modelo dos fariseus no novo formato e dos saduceus no novo formato. Eles querem continuar no poder da religião, sendo influentes religiosamente, desfrutando dessa pseudo-autoridade dos homens e fazendo o que eles fazem, sem achar ali muita opinião contrária nem com o povo e muito menos com os nobres. Porque, como eu disse, esse negócio de ser profeta, você fica sem cabeça, você não é bem quisto pelos nobres. Pastor, é tão simples essa questão quando a gente avalia pelos profetas e a escola dos profetas. Nenhum rei da tribo do norte, com exceção de um ou outro aqui que deu ouvido para Elias e para Eliseu, e para alguns outros depois, mas a maioria, pode ver, eles viam os profetas como persona não grata. Então, quer dizer, o discurso do reino de Deus vai na contracultura de qualquer cultura e de qualquer povo, inclusive do povo de Deus. Pode ver. Então, hoje, quando a gente vê esse discurso ecumênico, eu não estou falando aqui com isso, pastor, veja bem, que eu estou incentivando vocês e nós a sermos pessoas antiquadas, rudes, hostis, mal educadas. Não, não. Como Jesus agiria no nosso lugar? Ele saberia entrar, saberia sair, saberia dizer, saberia falar sim, saberia falar não. Saberia dizer para um político, não, o que você está fazendo é legal aqui. Não, o que você está fazendo é horrível acolá. Ou seja, Jesus, como Paulo, como os apóstolos, teriam esse acesso. O que eu não acredito, de fato, é que Jesus ele seria um bonachão nos nossos dias. Isso é óbvio. Nem os apóstolos. Então, pode ver que todo discurso ecumênico ou nasce de uma frouxidão teológica, sabe aquela mensagem universalista? Deus vai salvar todos? Ou ele nasce de pessoas políticas, que querem mais domínio religioso e político, e que quer alargar as suas estacas, ora pelos tendões da religião e ora pelos tendões da política. E pode ver que essa turma acaba se dando bem, humanamente falando. Se não mesmo. Você concorda? Sim. Porque eles não vão ter problema com a sociedade. O único problema que eles vão ter é com Deus. Mas com a sociedade, não. Então, pastor, eu noto que uma das coisas são essas. É claro que a origem de tudo isso, quem é? É o capeta. É o diabo, é óbvio. Mas é o diabo persuadindo e ganhando adeptos corrompidos, né? Entendeu? Porque pode ver, como eu disse para você, vamos imaginar aqui, só para a gente concluir, como que um pastor ortodoxo deve lidar? Ele deve ter só a diplomacia, ele tem que saber estar com judeus, rabinos, pai de santos, padres, bispos, dialogar respeitosamente, sem fazer ali apontamentos, acusações. E se alguém vir para o pastor fazendo esse discurso e fazendo briga, o pastor tem que saber sair. Falar, olha, eu não vim aqui para discutir, eu vim aqui para pôr os meus pontos de vista, falar do que eu acredito, mas já que virou uma discussão, então aqui paramos aqui, porque você percebe que as pessoas gostam desse espetáculo, né? Dessa briga do pastor que vai lá, fala do gay, da cura gay e tal. As pessoas gostam dessa polêmica. Eu acho que a gente não precisa ir para isso. A gente tem que ser respeitoso, tem que ser amável, mas temos que ser muito firmes, como os apóstolos seriam, né? É o que eu penso, pastor, é o que eu penso. A origem é Satanás, não tenha dúvida, em mentes corrompidas, corações que já estão em trevas, e de homens inteligentes. Porque quando a gente pega o Caio Fábio, quando a gente pega um Ed Renekiewicz e um Ricardo Gondim,
dizer que eles não sabem? Desculpe. É porque eles se ajustaram à cultura. É simples. E eles querem continuar fazendo igreja nesse formato de cultura. É aquilo que eu falei há pouco, né? Sobre como nós geraremos impactos do reino de Deus na nossa cultura, levando o que é eterno, não levando a nossa cultura, né? É o que eu penso, pastor. Eu acredito que a reforma ela foi brilhante por causa disso. A igreja sempre foi vencedora por causa disso, que ela levou a palavra de Deus com sabedoria. No momento que não soube dar uma resposta, por exemplo, irmãos, vamos pegar aqui, tem horas que a gente descobre uma coisa na ciência que a gente não sabe o que fazer. A gente não precisa falar muita coisa. Falar, olha, eu não sei. Nesse exato momento, eu não sei o que dizer. Nesse exato momento, eu não entendo direito sobre questões do genoma humano, clonagem de animais, clonagem humana, eu não tenho uma resposta. Nenhum problema. A gente vai buscar na palavra, vamos buscar em Deus. Mas não, a gente não, vou buscar o Senhor, ele vai me dar uma revelação. Perceba que ou a gente vai para o caminho mais fácil, ou vai para o ataque mais vexatório. Então a gente tem que sempre ser inteligente, como Jesus era, como os apóstolos eram, como Davi era, e ser humilde, e ao mesmo tempo ser firme. Porque, na minha opinião, é Satanás conduzindo essas mentes que já se venderam, querem criar, como eu disse, uma religião empoderada, em virtude dos valores dessa sociedade, ou podem ser pessoas que realmente não conhecem a palavra, são frouxos de palavra. Então, tá bom? Beleza, pastor? Beleza. Eu tenho ainda, sabe, assim, uma certa dificuldade de olhar para esses atores que foram muito relevantes, né? E muitos deles ainda são, né, para alguns, e ver que eles se inclinaram para nada. Porque o que eles vão ganhar com isso? Se não uma eternidade longe de Deus. Eu fico me perguntando como é que alguém se deixou levar por isso. Depois de ter sido iluminado no entendimento, ter experimentado as coisas celestiais, aquilo que inclusive Hebreus vai mencionar. Meu Deus, assim, eu tenho dificuldade realmente de entender como é que esse cara se permitiu chegar nesse ponto. Por isso que eu digo que, na minha opinião, é o mesmo critério que aconteceu nos líderes religiosos do Sinédrio naqueles dias. Pastor, poder. Por que muitos fariseus, saduceus, escribas não seguiram Cristo? Porque eles estavam muito confortáveis, eram muito poderosos. Então, esses pastores, um dia eles sentiram o gosto do poder nas suas denominações e eles não se contentaram, na minha opinião, tá? Posso estar errado, eu não sou ninguém para... No caso deles, perderam espaço, né? Não só perder espaço na denominação, mas eles quiseram mais. Eles quiseram mais poder. E aí, aonde você acha o poder? Nesses terrenos. Então, como você disse, o que será sobre as questões da eternidade, dos critérios de Deus? Eu também tenho medo. Eu, particularmente, me pondo no lugar deles, Deus me livre. Mas por essa razão que eu penso sobre isso. Caiu a linha. A sua linha tinha caído também, né, Gil? Hoje está oscilando muito a internet, né? Tá muito difícil mesmo a internet, viu? Eu consegui voltar agora. Fiquei tentando. Não completava? Na verdade, não tinha nenhum link, uma porta de entrada no meu Skype você mesmo. chegou a mandar mensagem no grupo, não, Gil? Mandei, a Maísa compartilhou o link, mas sempre falhava na última operação. Puxa vida, tá vendo? Não sei por que razão. Bom, Gil, a gente não parou até agora para o intervalo, a gente vai dar uma pausa rapidinho, tá bom? Combinado. Hoje a gente, até os 2 períodos agora vão ser menores, né? A gente já começou um pouco depois, em virtude de tudo que aconteceu. Vamos dar uma pausa agora e a gente volta já já, tá bom? Beleza? Combinado. Então tá, eu vou avisar o pastor Johnny e aí a gente volta já já, tá bom? Então, vou parar aqui a gravação. Ok.